Jacó, tendo enganado seu pai e enfurecido seu irmão, ele foge para salvar sua própria vida, porque o seu irmão jura matá-lo. Sozinho, exausto, com o futuro incerto, ele deita a cabeça sobre uma pedra que lhe serve de travesseiro, em um lugar completamente desolado. Esta era, sem dúvida, o dia, a época mais sombria e triste da sua vida. E é precisamente ali, no lugar da solidão e do desespero, que o céu se abre. A história do sonho de Jacó com uma escada, portanto, não é sobre um homem santo buscando a Deus, mas sobre um Deus gracioso buscando um homem falho. Consequentemente, hoje vamos aprender com Jacó que os encontros mais profundos com Deus, muitas vezes, não acontecem nos templos, mas nos desertos da nossa vida, nos momentos difíceis da nossa vida, transformando nossos lugares de exílio na própria casa de Deus. Nós vamos falar também sobre a importância de percebermos a presença de Deus a todo tempo e em todo lugar. Nós cantamos aqui, no hino Sacrifício de Amor, a gente fala isso, e no último hino que nós cantamos também. Ainda que muitas vezes não estejamos cientes da sua presença constante conosco, Ele está sempre ao nosso lado. Isso não muda o fato que Ele se faz presente a todo tempo e em todo lugar nas nossas vidas. Esse tema falou ao meu coração depois de ouvir algumas pregações. Eu ouvi pastor Hernandes Dias Lopes, Ricardo Agreste, eles falando sobre esse versículo, sobre esse tema. Cada um com uma abordagem, mas isso tocou muito o meu coração. E eu falei, eu vou compartilhar, trazendo um enfoque que tocou no meu coração, para compartilhar com vocês, né? E daí tomei como base esse versículo que está lá, que vocês viram. A minha prioridade aqui, então, é tratar especialmente desse verso 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Nessa semana, quando você acordou de manhã, tomou café, Deus estava lá. Você saiu para trabalhar, pegou trânsito, Deus estava lá. Você foi dar aula, você fez uma reunião importante, você decidiu negócios, você foi para o teu emprego, trabalhar no teu cotidiano, uma coisa, Deus estava lá. Você não convidou Deus, às vezes, para entrar com você na tua sala de reunião, mas Ele entrou, Ele estava lá. Ele é o Deus conosco. Ele entrou com você e talvez você não soubesse. Você chegou no final do dia, encontrou tua esposa, teu esposo, jantaram. Na hora de dormir, você não falou boa noite para Deus, mas Ele estava lá. Talvez nós estejamos igual Jacó, sem saber que Deus está conosco o tempo inteiro, inclusive aqui. Talvez você tenha vindo para cá, nesse lugar de encontrar a Deus, e você não sabe que Deus está aí com você, está aqui comigo. Deus está, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, e Ele está ao nosso lado. Amém? Amém. Às vezes nós não temos total consciência dessa presença maravilhosa, como Jacó não tinha. Mas eu quero, para falar um pouco mais sobre isso, eu quero apresentar esse Jacó para vocês. Eu sei que a maioria aqui já conhece muito sobre Jacó. Quem frequenta normalmente as nossas reuniões, tudo isso, já conhece sobre Jacó. Mas pode ser que você seja nova aqui. Pode ser que você esteja começando a frequentar. E aí você não tem obrigação de saber quem que é esse Jacó. Para a gente entender, Jacó está saindo de Berseba. Berseba é o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu com o pai, com a mãe, com a família toda, e está indo para Harã, para a casa do seu tio Labão. O que acontece
Por que que ele sai da sua casa e vai para um lugar que ainda seja do seu tio? Ele não conhecia nada, ele não conhecia nem mesmo o seu tio. Por que que acontece isso? Então, eu vou contar para vocês, então, um pouco dessa história. Jacó era neto de Abraão e de Sara. Abraão é aquele pai da fé, em que Deus fala com ele, que dele ele faria uma grande nação, tal, e que na velhice ele e a sua esposa Sara acabam tendo Isaque. Isaque é o pai de Jacó. Então, Abraão é pai de Isaque, Isaque, pai de Jacó. Só que Jacó, então, neto de Abraão e Sara, ele é descendente de homens de Deus. Ele é descendente de homens de Deus que tiveram a promessa do Senhor. Mas ele tem um irmão gêmeo, e a Bíblia relata que desde o momento da gestação, essa é uma relação em crise. A mãe de Jacó, quando engravida, ela começa a perceber que dentro da barriga dela as crianças brigavam. Eu acho até que está aqui, né? Os meninos empurravam dentro dela pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Então foi consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Isso foi escrito pelo menos 1.500 anos antes de Cristo. Então, há pelo menos 3.500 anos atrás. E já avisava que 2 nações, uma descendente de Jacó, outra descendente de Esaú, elas brigariam. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje. O primeiro gêmeo que nasceu foi o Esaú. E o Jacó, imediatamente, a Bíblia nos conta que ele agarrou o calcanhar do irmão para facilitar a saída. Por isso que ele ganhou o nome de Jacó, que no original mesmo, literalmente, esse nome significa que pegou o calcanhar, aquele que pega o calcanhar. Só que, com o passar do tempo, esse nome Jacó também ganhou sentido de trapaceiro, de enganador, porque Jacó, historicamente, a Bíblia nos conta que ele fez isso. Ele enganou o irmão, enganou o pai, e ele era realmente estrategista para poder tirar vantagem das coisas, tá? Esse é Jacó. Na medida em que Jacó e o irmão foram crescendo, essa diferença entre eles foi piorando, até que uma certa ocasião, Jacó propõe para Esaú chega cansado, com muita fome, e ele falou: olha, eu tenho comida para te dar, eu tenho um prato de lentilhas que eu posso dar para você. Se você trocar, me der o teu direito de primogênito, eu te dou um prato de lentilhas. Naquela época, ser primogênito era muito importante. Não só por questões da herança, mas porque tinha a bênção da primogenitura. Mas Esaú falou: não, eu troco, estava com fome, trocou pelo prato de lentilhas. E Jacó, então, se sentindo no direito de ficar com a primogenitura, ele engana o pai, porque Isaac está quase cego, velho. Ele vai e finge que é Esaú para receber a bênção da primogenitura. Vocês entenderam de quem que nós estamos falando, né? De alguém que realmente era trapaceiro, era estrategista e gostava de tirar vantagem das coisas. Bem, Esaú ficou muito bravo. Ele falou: vou matar meu irmão. E, para se livrar de ser morto pelo irmão, ele vai embora com a desculpa de arrumar uma noiva lá na parentela dele, junto ao tio Labão. Então, ele vai de Berseba para Padã-Arã, para Arã, atrás dessa noiva, mas, de verdade, ele está fugindo. E é aí que é esse ponto da história que nós chegamos. Ele pega uma pedra, ele está muito cansado, porque ele está fugindo, ansioso, com medo, sabe que pode ser assassinado qualquer hora, não sabe como vai ser o futuro dele, não sabe o que ele vai enfrentar, ele vai indo para o desconhecido, e está muito cansado. Ele pega uma pedra e faz a pedra de travesseiro e dorme. Perceba
que provavelmente, nesse momento, Jacó está tomado pelo sentimento de culpa. Ele sabe que errou, ele sabe que fez feio, ele sabe que ele, dali para frente, ele vai carregar essa culpa, viver com as incertezas, viver num deserto tanto geográfico quanto espiritual. Naquela caminhada solitária, provavelmente Jacó estava se questionando: o que eu fiz da minha vida? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz. Eu já carreguei culpas, e às vezes, e todas as culpas que nós carregamos, elas cobram de nós. Quando você lembra que você fez alguma coisa que desagradou a Deus, ou que prejudicou alguém, isso pesa no nosso ombro. E era assim que Jacó estava se sentindo. Jacó provavelmente carregava a solidão na alma. Ele pensava: eu estou sozinho. Ele não tinha ninguém ao seu redor, e isso trazia medo. Tinha temor porque seu irmão Esaú havia prometido matá-lo. Ele carregava a culpa, ele estava repleto de incertezas. O que vai ser dessa viagem? Vou sobreviver? Quem que eu vou encontrar? Quantos perigos eu vou enfrentar? Você já se sentiu assim? Mas é aí que Deus transforma o deserto em Betel. Betel significa a casa de Deus. Vamos ver como é que isso aconteceu. O texto diz que, chegando a um determinado lugar, parou para descansar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, ele usou-a como travesseiro e deitou-se. Ao adormecer, Jacó teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e que ia até o céu. O seu topo alcançava o céu. Em seu sonho, os anjos de Deus desciam e subiam por essa escada, e no topo dessa escada estava o Senhor. Esse é nosso Deus. Ele permite que a gente sonhe, ainda que a gente esteja com um travesseiro de pedra. Ainda que a gente esteja numa situação que parece que não tem saída. Ele permite que a gente sonhe. Ele entra em contato conosco. Ele nos busca. Esse é o Deus que nós cremos. Vou parar um pouquinho por aqui. No sonho, Deus fala a Jacó, iniciando a sua mensagem, se apresentando. Deus, quando vai falar com Jacó nesse sonho, ele fala assim: eu sou o Senhor de Abraão e sou o Senhor Deus de Isaque. Ele se apresenta como Deus do pai e Deus do avô. Certamente, Jacó, ao longo da sua infância e adolescência, tinha ouvido muito essa história. Ele ouviu falar que Abraão, na sua velhice, teve um filho, seu filho Isaque nasceu da velhice, que Deus prometeu povo para ele, uma grande nação, dele faria uma grande nação, que seria abençoado. Quantas coisas Deus tinha feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Eu cresci ouvindo boas histórias. Minha mãe sempre me contou grandes milagres que Deus fazia na vida dela. Minha sogra sempre me contou grandes milagres que Deus fazia. Mas o que acontece? Jacó nos mostra aqui que ouvir as histórias do que Deus fez para o outro não garante que você conheça o Deus da história. Que mesmo você sabendo, do poder desse Deus, se não houver uma experiência pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, Jacó, não adianta ele ter conhecido as histórias. Tem que ir além. Só saber o que Deus faz é insuficiente. Nós precisamos de um encontro pessoal com Ele, né? A religiosidade alheia não salva. Agora, o interessante é pensar que existem pessoas que vivem um bom tempo de suas vidas vivendo essa religiosidade alheia. Religiosidade dos pais, dos avós. E isso não garante e não substitui uma experiência pessoal com o nosso Deus. É interessante que, às vezes, Deus é apenas o Deus do avô, o Deus do pai, o Deus da mãe,
e não é o Deus da nossa vida. Mas assim como ocorreu com Jacó, chega um momento em que Deus vem ao nosso encontro. E se você não teve ainda essa experiência de se encontrar pessoalmente com Deus, eu desejo a você isso, porque essa experiência é única e ela é transformadora, ela vale a pena. E aí não é uma questão do que Deus disse ao avô, do que Deus disse ao pai, ou à avó, ou à mãe, mas é aquilo que Deus diz a você, conversando com você e te escolhendo entre aqueles que o rejeitam, Ele te escolhe apesar de você. É sua vez de ouvir a voz de Deus. Era a vez de Jacó e é a sua também. É a sua vez de ter uma experiência com Deus. É a sua vez de ter percepção de que Deus está presente na sua vida. É o que Deus faz com Jacó e é o que Ele pode fazer com você também. Bem, mas Deus continua falando de Jacó. Ele se apresenta: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas continua. Ele fala: darei a você e os seus descendentes a terra na qual está deitado. Naquele momento, Deus promete a Jacó que lhe daria propriedade, daria prosperidade, daria terra. Aquela terra vai ser uma possessão dele e da sua descendência. Mas as promessas para Jacó não param aí. Deus lhe diz ainda: seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para leste, para norte e para sul. Deus promete a Jacó não só a terra, a propriedade, promete um povo. Ele está sozinho no deserto, é só ele. Ele pensa, ele é solteiro. E Deus promete que a sua descendência serão como o pó da terra. Deus promete para Jacó um povo. Lembro que Deus estava falando com esse jovem solteiro, sozinho, e que consequentemente não tinha filhos ainda. E Deus continua a fazer promessa. Deu a terra, vai dar o povo, a sua descendência, e ainda você não vai ficar sozinho. Por sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, olha, vamos ver comigo. Deus promete a propriedade. Deus promete o povo, a descendência. E Deus promete propósito. Não é à toa que eu estou te dando isso. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus não apenas dá a propriedade, mas também dá o povo, dá o propósito que transcende a própria vida de Jacó. Nós vemos isso acontecer logo ali em seguida, no livro de Gênesis. Jacó tem os filhos, um deles é José. José, ele é vendido para o Egito como escravo, vai para o Egito, lá ele se torna gerente e administrador da casa de Faraó. E ele faz a casa de Faraó progredir tanto, que na época de fome na terra, que todo mundo ia morrer por falta de alimento, a bênção do filho de Jacó, chamado José, no Egito, trouxe alimento para todas as nações existentes na redondeza daquele país. As nações que existiam foram abençoadas logo em seguida. Antes de terminar o livro de Gênesis, nós já sabemos que Deus já estava cumprindo. Mas não é isso o maior propósito. O maior propósito é que Ele é pai das 12 tribos de Judá, são descendentes diretos de Jacó. Uma delas é a tribo de Judá. E a tribo de Judá é de onde nasce Jesus, o nosso Salvador. O sentido de nós estarmos aqui. A bênção de Jacó foi tanta naquele momento que Deus prometeu para ele, é que nos alcança até hoje. Através de Jesus, que nasceu da descendência de Judá, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é o Deus que entrou na história, é o Deus que abençoou todas as nações da terra, inclusive a nossa. Apesar de tudo que nós estamos passando, nós temos um Deus, nós podemos acreditar em Deus e podemos servir ao Senhor, porque
Ele foi aquele Jacó. Deus cumpriu a promessa na vida dele. Chama a atenção aqui para o fato de Deus prometer e cumprir tudo isso na vida daquele Jacó. Aquele que estava sozinho no deserto, porque havia traído o pai e entristecido e traído seu irmão. Deus nos abençoa, apesar de quem nós somos. Apesar de nós, Deus nos abençoa. Amém? Amém. Vocês creem, né? Mas Deus continua dizendo assim para Jacó: estou com você, cuidarei de você, onde quer que você vá, eu trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. É interessante na Bíblia, como na Bíblia, nos encontramos inúmeras vezes expressões que Deus falando para alguém: eu estarei com você, eu vou estar com você, eu não vou te deixar. Jesus, quando ele subiu aos céus e falou para os discípulos que era para levar a mensagem da salvação, ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Deus promete é realidade, amém? A promessa de Deus não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Eu não esqueço que foi uma serva do Senhor na minha casa, há uns 4 anos atrás, e falou, e orou com a gente, comigo, com meu marido, e falou que nós teríamos mais um neto. Eu e meu marido olhamos um para o outro, desconcertados, porque era impossível. Biologicamente era impossível. Meu filho, já operado, não poderia ter filho. Minha filha, depois de uma quimioterapia de 5 anos, ela tinha entrado em menopausa completa. Só vou falar uma coisa para vocês. Meu novo netinho tem 1 ano, e é uma benção, e é lindo, e é lindo. Ele veio da minha filha, que estava na menopausa. É isso que Deus faz. Quando Deus promete, ainda que... Porque na hora, eu e meu marido falamos: gente, ou ela se enganou, ou tem alguma coisa aí, ela deve ter visto alguma outra coisa, ela não entendeu direito. Nós é que não entendemos quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Eu contei aqui no Café com Graça, eu vou tomar liberdade, as meninas que estavam aqui já ouviram, mas eu vou contar de novo. Para falar para vocês, para mostrar para Deus, quando Deus promete, Ele cumpre. E a gente tem só que descansar na promessa dEle, amém? É a história do menininho. Menininho lá, 6, 7 aninhos, ele ficou maravilhado, porque numa segunda-feira, em frente da casa dele, passou uma propaganda de circo. Sabe quando o circo passa fazendo propaganda, e passa com os carros, com os animais, com os malabaristas, com as coisas? Passou. E fazer aquela propaganda. O menininho não via a hora do pai chegar. O pai chegou à noite do trabalho e falou: pai, está tendo um circo, coisa mais linda. Eu nunca fui, pai. O senhor me leva, pai? Por favor, o senhor me leva no circo. Papai leva, mas é o seguinte: papai trabalha toda semana, não dá. Papai chega muito cansado. Eu vou te levar no sábado, tá bom? O senhor promete, pai? Prometo. Vou no sábado, eu te levo. Chegou no outro dia de manhã, na terça-feira de manhã, um bilhete no sapato do pai. A hora que ele foi pôr para ir: não esquece do circo. Chegou na hora do almoço: pai, você vai mesmo me levar para o circo, né? E aí foi. No outro dia. Chegou na sexta-feira, ele não dormiu à noite. Tanta ansiedade, de medo do pai dele esquecer de levá-lo para o circo. Acordou de madrugada, a hora que o pai dele acordou, ele já estava com a roupa inteirinho, calçado, arrumado para ir para o circo. Bem, e o dia inteiro quando entraram no circo, e o circo começou, e anunciou lá: respeitável público. Quem já foi aqui em circo sabe como é que é, né? O pai olha do lado do menininho, dormindo. Dormiu o espetáculo inteiro. O pai, no final do espetáculo, colocou ele no colo, levou para casa. E chegou em casa, ele acordou: pai, e o circo? Ele falou: filho, papai quer que você aprenda uma coisa com isso hoje. Você dormiu na hora do circo, porque você ficou tão ansioso, de medo do papai não cumprir
a promessa que você perdeu o espetáculo. O que a gente tem que aprender com essa história é que quando a gente não confia nas promessas de Deus, a gente perde o espetáculo da vida. A gente perde coisas preciosas, porque Deus prometeu, Jesus prometeu que estaria conosco, que mandaria o seu Espírito Santo, e Ele está aqui, Ele está conosco, apesar de nós. Amém? Amém, amém, eu creio. Bem, voltando para a nossa história bíblica, Deus promete a Jacó propriedade, povo, propósito e proteção. Eu queria que você percebesse que absolutamente tudo isso que Deus está prometendo e entregando a Jacó é graça. Jacó é um enganador. Jacó enganou seu próprio pai, Jacó enganou seu irmão. Nós não somos, agora vou falar aqui pesado, nós não somos, na nossa essência, melhores que Jacó. Somos parecidos com ele. E ele é um traiçoeiro, um enganador. E Deus, na sua escandalosa graça, vem ao encontro dele e diz: eu vou estar com você, eu vou te abençoar, eu vou usar a sua vida, eu vou te dar uma grande descendência, e com a sua descendência eu abençoarei todas as nações e as famílias da terra. Eu quero chamar a atenção aqui para um risco que a gente tem. Quando a gente se compara com Jacó, a gente pode falar assim: ah, mas eu não sou ruim desse jeito. Não, traiçoeiro não, eu não sou enganador, eu nunca enganei meu pai, nunca enganei meu irmão, nunca fiz... Gente, nós não somos bons. Se nós pudéssemos, tivéssemos uma visão correta de nós mesmos, nós perceberíamos que absolutamente tudo que somos, tudo que temos, é fruto da graça infinita de Deus. Mesmo que você não tenha percebido isso até hoje, nós não somos bons. Nós perdemos no Éden a nossa capacidade de sermos bons por nós mesmos. Nós só conseguimos ser bons quando o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração. É preciso que tenhamos clareza de que não somos bons, não merecemos nada, não somos dignos da presença do Senhor. Ele é que é gracioso e nos abençoa apesar de nós. Voltando para a história de Jacó. Vamos ver o que acontece com Jacó, o enganador, depois de ter sonhado com a presença de Deus. Ele acorda e fala: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Ele tem consciência, né? Só que aí ele teme, ele fala: temível lugar é este, porque Deus está aqui. Pode ser que a gente realmente fique com medo de imaginar um Deus que fique conosco sempre. Eu não esqueço uma esquete que uma vez nós fizemos na igreja lá do Jardim Paulista, em que o Pedrão, meu filho, ele fazia um papel que ele ajoelhava de manhã e pedia para Jesus ficar com ele o dia todo, aquela oração que a gente faz. E aí, a hora que ele levanta, batem na porta, entra Jesus, que era o André da Margarete, que fazia o papel de Jesus. E aí, o Pedrão fica: nossa, que bom, o senhor atendeu minha oração, tal. Aí ele olha para a televisão e vê que na televisão está passando alguma coisa que não ia agradar a Deus. E ele estava vendo. Ele corre lá e desliga a televisão. Hoje seria o celular, né? Mas na época era a televisão. Aí ele vê as revistas que estão em cima. As revistas não eram também próprias para ele compartilhar com Jesus. Eu sei que ele passa o dia muito apurado. Aí ele resolve: vou pegar a Bíblia, porque a Bíblia é bacana, a Bíblia, nós vamos ter um diálogo bom aqui, né? Ele pega a Bíblia é cheia de pó. Passa a maior vergonha, porque a Bíblia dele está cheia de pó, né? Bate assim. Bem, aí ele lembrou que ele tinha um programa muito importante para fazer com os amigos, uma balada. E não dá para levar Jesus na balada que ele ia. Então ele fala: Jesus, você fica aqui, pode ficar lendo a Bíblia, tudo isso, que eu vou encontrar com os meus amigos, tá bom? E ele vai indo, Jesus levanta e vai atrás dele. Ele fala: Jesus, é para você ficar aí. Levanta, Jesus vai atrás dele. Aí ele fala: mas eu não falei que é para você ficar aí, não é para você ir comigo. Aí, como ele vê que não vai ter jeito,
ele pega uma coisa e prende a mão de Jesus assim, prende a outra mão, e aí ele olha para nós e fala, mas por que vocês estão assustados? Vocês também não fazem isso todo dia? Nos acusando, e com razão, de que quantas vezes a gente coloca Jesus na mesma coisa, não é? Então, que temível lugar é esse, que Jesus está conosco, e nós não podemos fazer muitas das coisas que normalmente nós acharíamos normal fazer, sem ter a consciência que Ele está conosco. Amém? Amém. Amém. Mas Jacó, apesar de perceber quão temível era a consciência da presença de Deus naquele encontro com o Senhor, também toma consciência da grande graça que isso representa. No verso seguinte nós lemos, e deu àquele lugar o nome de Betel, que significa casa de Deus. Eu queria explicitar para vocês que todo lugar se torna Betel quando ganhamos a consciência da presença de Deus. Porque Deus está em todo lugar o tempo todo. O que difere é a nossa consciência da presença dEle. Quando eu ganho consciência de que Deus está neste lugar, este lugar se transforma em Betel. E quando nós ganhamos consciência da presença dEle, qualquer lugar que estejamos, se transforma em Betel. É a casa de Deus. Não sei se você pudesse fazer uma retrospectiva dessa semana, se você acharia temível o Senhor estar com você, ou reconheceria o Betel de Deus na tua vida. A retrospectiva talvez me leve a falar, vixe, Deus estava lá, Ele viu o que eu fiz, Ele viu o que eu falei. Mas vejam, a gente está falando aqui da história de um cara que errava tanto quanto nós. E que Deus quer é que você não pare no medo da presença dEle, mas que você perceba a graça que Ele tem para oferecer quando Ele está perto de nós. Quando nós temos, perto Ele sempre está. Quando nós temos consciência da presença dEle, porque a presença dEle, essa consciência é transformadora. A história de Jacó continua nos ensinando. Voltemos a ela. Jacó, nos versos 20 a 22, depois que Deus prometeu tudo aquilo para ele, hein? Deus prometeu, vou fazer tudo isso, ele fala assim, Jacó faz um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Deus já tinha prometido tudo a Jacó, né? Não sei se vocês perceberam uma coisa estranha aqui, ao ler esses últimos versículos, né? Que nós somos muito parecidos com Jacó mesmo. A gente faz barganha com Deus. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor me abençoar desse jeito, eu vou seguir mais. Eu vou fazer aquilo, eu vou me dedicar mais, eu vou fazer aquilo. Deus já havia prometido, eu vou te abençoar. Parece que Jacó não ouviu nada. Ele até mesmo coloca uma condicional. Se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor estiver comigo, então o Senhor pode ser meu Deus. Não sei se vocês se veem aqui, mas eu me vejo, e eu me envergonho de saber que, como com Deus tão maravilhoso quanto eu tenho, eu consigo ainda pôr coisas na condicional. E é interessante ainda que ele fala o seguinte, se fizer tudo isso, se tudo isso me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos ver, o que Jacó tinha naquele momento? Nada. Ele tinha medo, ele tinha culpa, ele tinha solidão, mas não tinha nada. Aí ele fala, mas se o Senhor me der tudo, eu te devolvo 10%. Não estou falando aqui contra o dízimo de dar 10%.
traga os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia fala, mas eu quero falar para você, 100% do que nós temos é do Senhor. Nós não temos nada que não venha da mão dEle. Absolutamente nada do que nós temos é de nós mesmos. Ele fala aqui, ele fala, se o Senhor me der tudo isso, eu te devolvo 10%. Ou nós somos 100% de Deus, o nosso tempo é 100%. Porque você vai falar, não, mas eu não fico 100% do tempo na igreja. Não, mas o tempo que eu estou no trabalho, o tempo que eu estou em família, o tempo que eu estou no lazer, é tempo de Deus também. O dinheiro que eu uso, todos os meus bens, o que eu tenho na minha casa, é de Deus, serve ao Senhor, está a serviço do Deus que nós amamos, do Deus a quem nós servimos. Se o Senhor fizer direitinho o seu papel, Jacó fala para ele, eu vou deixar o Senhor ser meu Deus. Essa é a religiosidade presente em muitos lugares hoje. Essa mentalidade que muitos de nós estamos carregando. Jacó pensava assim, eu vou ter meus planos, eu vou lá, eu vou tentar casar, eu vou tentar... E a vida inteira ele fez planos e estratégias. A estratégia de enganar o pai, a estratégia de vender, de comprar a primogenitura do irmão, sempre teve planos. E agora ele tenta fazer troca também, porque naquela época ele fazia troca. Ele aprendeu a fazer troca. Ele trocou o prato de lentilha pela primogenitura. Então, ele vai achar que ele vai continuar fazendo isso, né? Que essa era a lógica. E como que ele fazia? Ele pensava assim, eu vou fazer isso, e eu quero que o Senhor me abençoe. Nós fazemos isso também. Nós temos projetos, e achamos que isso é cristianismo, que nós falamos, eu quero que Deus abençoe os meus projetos. Não, os projetos são de Deus. O propósito é de Deus na minha vida. Se eu primeiro faço o projeto, para depois pedir a bênção, eu tenho que pedir para que Ele me dê projetos, para que Ele me dê propósito. A gente inverte. No sonho de Jacó, Deus está no topo. Deus está no topo. Ou Deus está no topo da nossa vida e é Senhor da nossa vida, ou nós nos equivocamos. Amém? Assim como Jacó, nós também fazemos às vezes isso. Fazemos os nossos projetos, falando, queremos que Deus os abençoe. A cerejinha do bolo é a bênção. Não é a estrutura do projeto. Quero lembrar que quando Jacó adormece no travesseiro de pedra, no sonho que ele tem, Deus está no topo da escada. Deus está acima de qualquer outra coisa. Ele está conosco como Senhor das nossas vidas, e não como apoio que eu posso recorrer nos momentos de necessidade. Deus é nosso Senhor e Salvador. Quando entendemos o que aconteceu naquela cruz e no plano eterno da salvação, a nossa vida muda completamente. O Deus encarnado, o que Ele fez ao intervir na história da humanidade, aponta para o seguinte fato. No princípio, Deus fez todas as coisas, fez as coisas perfeitas, em harmonia, e nós rompemos esse pacto com Deus, nós rompemos essa aliança. E a nosso favor, Deus escolhe Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó para fazer um povo, que era o povo dele, para daí nascer o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu na cruz para justificar os meus pecados e os seus pecados. Essa é a história que nós temos para contar, e essa é a história que nós temos para viver. Nós vivemos embaixo de infinita graça. Com o nosso Deus não tem barganha, com o nosso Deus não tem troca, porque nada do que nós possamos fazer, Deus não possa fazer melhor e com muito mais poder, né? Com muito mais graça e com muito mais coisa. Se você crê na história da barganha, ou se você crê na história da graça, isso é um divisor de águas. Em qual dessas duas histórias você está vivendo? Jacó estava vivendo sua história na perspectiva do homem que ele havia aprendido a ser, um homem de barganhas.
numa outra perspectiva, eu tenho que lembrar que eu não tenho que negociar com Deus. Eu preciso olhar para a cruz e perceber que naquela cruz, Deus derramou toda a sua graça sobre a minha vida e disse: está consumado. Onde nós estamos nessa história? Nós temos aprendido aqui no nosso estudo bíblico que nós temos 2 tipos de pessoa no mundo. A gente pensa que tem gente de um jeito, a gente vive dividindo o mundo por camada, mas de verdade existem 2 tipos. Aqueles que estão salvos e vão para o céu, e aqueles que não estão salvos, e se não forem salvos, vão perecer. Nós, como sabedores dessa história maravilhosa da graça, nós temos que ser responsáveis por levar essa história verdadeira, não a história da barganha, a história da graça infinita de Deus, né? Assim, nós devemos lembrar que todo lugar se torna Betel quando ganhamos a consciência da presença de Deus, e se você ganha consciência de que Deus está ali, você passa a ser um homem de acordo com o coração de Deus. Talvez você esteja se vendo como um verdadeiro Jacó, um homem que vivia a sua vida de aparências, um homem que tinha um avô crente, um pai crente, mas ele ainda não tinha uma experiência real e pessoal com Deus. Lembro que Deus já estava ali quando Jacó chegou naquele lugar, do mesmo jeito que Deus já estava aqui quando você entrou nesse lugar. Mas Ele veio com você enquanto você dirigia o teu carro. Ele veio com você enquanto você se arrumava para vir aqui. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que não nos abandona em momento algum. A história de Jacó não termina aqui. E eu desafio, não vai dar hoje para falar sobre isso, mas eu desafio vocês a continuarem lendo depois de Gênesis 28, no retorno, quando Jacó tem que retornar e Deus, ele luta com Deus e Deus o marca profundamente e muda o nome dele. Ele deixa de ser Jacó para ser o príncipe de Deus. Ele muda o nome para Israel. Ele deixa de chamar Jacó e passa a chamar Israel. Então, Deus começou ali em Betel a fazer a obra, mas Deus completa a obra depois, quando já ele vem com a família, tudo que Deus tinha prometido para ele acontece, uma grande família, muita prosperidade, bois, camelos, tudo. Ele vem e o irmão vai ao encontro dele e ele tem medo de novo de ser morto. E aí ele pede a Deus e ele luta com o Senhor, e o Senhor faz essa transformação. A hora que ele cai, a hora que ele deixa de ser Jacó para ser Israel, Deus completa a obra na vida dele. Que Deus complete a obra dele nas nossas vidas nessa noite. Eu quero concluir falando de algumas lições preciosas que eu tirei desse texto. Talvez você tenha levado outras, mas vamos lá. A nossa Betel acontece a partir do reconhecimento de que Deus está aqui, em todo momento e toda hora. Amém? Tá. A experiência religiosa de Abraão, de Sara, de Isaac, de Rebeca, não foi suficiente para restaurar a vida de Jacó. A experiência com Deus, ela é relacional e pessoal. Não adianta, nós temos que buscar o Senhor, levar para as nossas famílias, mas cada um das nossos familiares tem que ter eles mesmos a sua experiência. Uma outra lição: as promessas do Senhor são realidade. Nós precisamos descansar nelas para usufruirmos a beleza da nossa Betel. Lembra da história do menininho do circo? Vamos descansar, senão nós vamos estar cansados e não vamos ver a beleza da nossa Betel. Outra lição: no sonho de Jacó, Deus estava no topo. Desista de qualquer projeto pessoal se Deus não estiver no topo da sua vida. É preciso que coloquemos Deus no topo dos nossos projetos. Ele é o Senhor dos propósitos da nossa vida. Uma outra lição: o céu não é estático. Na escada, os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Esse movimento dos anjos é símbolo do céu agindo em nosso favor. O céu não está parado. Deus, assim como fez com Jacó, Ele abre os céus para que nós o vejamos, para que os anjos, Deus manda anjos nas nossas vidas, na forma de gente, na forma de, às vezes até de um beija-flor, não é isso? Quantas coisas Deus se mostra para nós, através da natureza e através das pessoas. Uma outra coisa que eu pensei aqui, a escada não é elevador. Tem uma escada que unia a terra ao céu, mas não é, o nosso crescimento é processo. Nós não vamos sem esforço nenhum, nós precisamos buscar. É necessário uma busca constante. A escada não é elevador. O nosso deserto pode se transformar na nossa Betel. Você está passando por um deserto? Tem alguma coisa muito difícil acontecendo na tua vida? Quem sabe pode ser o teu momento também de encontrar a tua Betel, a casa de Deus. Deus nos alcança e nos abençoa quando descansamos. O nosso travesseiro de pedra vira altar. O nosso desconforto nas mãos do Senhor vira altar. Porque Ele muda a nossa vida. Ele muda o nosso jeito de enxergar a vida. E Ele quer nos abençoar nessa noite. Amém? Amém. Que Deus tenha falado ao teu coração. E que nós possamos sair daqui, lembrando que Ele vai conosco. Ele, com certeza, Ele está conosco. E que você saiba disso agora. Que não seja igual a Jacó. Que você saiba que Ele está com você. Amém? Amém, amém. Vou passar a palavra para o Jorge, que vai depois orar para nós. E vocês vão cantar antes? Não, né? Cadê o Jorge? Ah, tá. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Depois de ouvir uma mensagem tão explicada, detalhada, desenhada, nós podemos perceber quão distante nós estamos de ser aquele filho ideal. Nós ainda temos um Jacó aqui dentro. E sabe, a coisa que a gente tem que fazer é buscar a Deus, porque com a ajuda dEle, eu posso ser transformado em Israel. Jacó lutou, mas quem venceu foi Deus. Aí Deus disse para ele assim: você é Israel porque lutou com Deus e venceu, mas quem venceu foi Deus. É o pai que fala para o filho assim: você ganhou, mas ele não pôs a força. Ele deixou o menino ganhar. Então, se você acha que tem alguma coisa no seu coração que precisa ser mudada, essa é a hora de oração, de você entrar na presença de Deus, fazer da sua pedra um lugar de adoração, um altar, e com arrependimento, começar a subir essa escada. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite, colocamos diante da Tua presença nossos corações. Quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, ela é um espelho que revela as nossas imperfeições. Ela revela, Senhor, quão distante nós estamos do ideal de filho que o Senhor quer para nós. Apesar de que Tua graça nos aceita, Tua graça está conosco, nos alcança, Tua graça faz das nossas pedras altares. O Senhor quer o nosso coração arrependido. E através de um processo de subir, nós queremos que o Senhor seja encontrado realmente no topo da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, traz sobre nós, Senhor, revelação de quem nós realmente somos. E
por outro lado, mostra quão grande é o sangue de Cristo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Nós oramos nessa noite, nos preparando para a ceia, oramos com arrependimento, Senhor, e dizemos em nome de Jesus: converte o nosso coração bruto, do Jacó de Berseba, transforme-o no Jacó de Betel, mas continue fazendo a obra para que nós sejamos o Jacó de Peniel. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Mostra-nos, Senhor, abrindo os olhos da nossa fé, que precisamos nos humilhar na Tua presença e receber o caráter de Cristo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.